Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho, porque os vídeos relacionam-se de uma maneira ou de outra, portanto, os temas que eu abordo. O tema que eu escolhi para hoje é o problema filosófico da má interpretação. Eu vou abordar algumas das principais razões que nos levam a interpretar mal as coisas. Porque eu acho que há um problema filosófico também, que é o problema da falta de compreensão entre as pessoas. Não se trata apenas da má interpretação, é da falta de compreensão. Às vezes as pessoas estão a discutir umas com as outras e nenhuma se compreende, nenhuma se tenta compreender. Então há duas grandes razões, e já vão perceber porque é que eu quero falar acerca disto também. Há duas grandes razões para nós compreendermos mal as coisas, para nós interpretarmos mal as coisas. Uma delas é a falta de capacidade, outra delas é a falta de vontade. A falta de capacidade, porque às vezes nós, ou podemos, por alguma razão, não ter inteligência suficiente, mas essa não é a grande questão, porque nós temos sempre potencialidade interior para compreender as coisas. Às vezes nós não temos conhecimentos num determinado momento para compreendermos alguma coisa interpretando bem, mas se trabalharmos para estudarmos o assunto, nós poderemos compreender a posteriori. Estão a perceber? Portanto, não confundam falta de capacidade com falta de potencialidade. Potencialidade todos nós temos. Agora, num determinado momento em que estamos a interpretar alguma coisa, às vezes poderemos não ter capacidade, no sentido de não termos conhecimentos suficientes para compreender determinada coisa. E esta compreensão, o problema filosófico da má interpretação, acontece para tudo quase. Porque nós, ao pensarmos, estamos sempre a interpretar coisas. Acontece quando uma pessoa está a interpretar uma teoria científica, uma teoria, uma ideia, uma ideologia. E acontece quando estamos a interpretar um texto ou uma síntese, às vezes uma pessoa vê nas redes sociais, Facebook, Instagram, seja o que for. Às vezes uma pessoa vê uma pequena frase ou vê alguma coisa que uma pessoa disse e uma pessoa interpreta mal. Às vezes há aquela questão, as pessoas estão mais centradas em responder do que em compreender. Às vezes as pessoas estão tão. É esta que é a questão da filosofia oriental que é interessante. Quando uma pessoa tem excesso de energia yang, uma pessoa está sempre a querer fazer coisas, sempre a querer falar, sempre a querer agir, sempre proativo, sempre a levantar bandeiras. Se uma pessoa não tem um mínimo de calma e de tranquilidade e de virtude moral com uma prudência, se uma pessoa não tiver prudência intelectual, às vezes uma pessoa precipita-se a interpretar e a chegar a determinadas conclusões e precipita-se em responder a uma coisa que uma pessoa, a periodicamente, não fez o mínimo exercício intelectual para compreender. Portanto, as pessoas muitas vezes não interpretam bem uma coisa ou interpretam mal uma coisa porque não querem e porque não conseguem. Porque não querem em que sentido? Nós temos que compreender que a falta de determinadas, seja isto o que for, virtudes morais, pode levar de forma inconsciente o nosso apego ao nosso sistema de crenças, pode levar uma pessoa de forma inconsciente a não querer a verdade. Às vezes uma pessoa, quando interpreta algo, a pessoa só quer continuar a pensar da mesma maneira. A pessoa não vê em algo que está à sua frente a oportunidade de aprender algo novo. Às vezes a pessoa vê a oportunidade ou a necessidade de distorcer esse algo novo para se continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, quando nós estamos a interpretar alguma coisa, nós queremos o quê? Porque o grande objetivo da interpretação ou da hermenêutica deveria ser a compreensão do objeto. Um dos grandes objetivos. É a compreensão da verdade do objeto interpretativo. Pode ser uma frase que uma pessoa vê no Facebook, pode ser uma teoria, uma ideologia, algo mais simples, algo mais complexo. E qual é a grande questão? Uma pessoa quer sempre ver a verdade. O que acontece quando às vezes uma pessoa interpreta mal uma coisa, por exemplo, alguém escreve no Facebook, alguma uma síntese, uma frase, é que às vezes a pessoa ou é competitiva e tem ciúmes intelectuais e sente necessidade de estar sempre a compensar a falta de autoestima, sentindo-se moralmente e intelectualmente superior às outras pessoas, o que leva a que esteja sempre a ser do contra, sempre a contrariar tudo o que uma pessoa diz, sempre a distorcer para no final a pessoa sentir que tem uma interpretação melhor, que é uma pessoa com uma visão melhor. Então, a falta de autoestima, que acontece às vezes entre intelectuais, pessoas, autoridades científicas e intelectuais, pode fazer com que uma pessoa esteja sempre a ser contra, sempre a distorcer, a denegrir, a contrariar as outras pessoas, para se tornar mais facilmente refutáveis, para, no fundo, tentar compensar a falta de autoestima. Portanto, a falta de autoestima pode condicionar a interpretação adequada das coisas. Porque a falta de autoestima pode condicionar
o medo pode condicionar, os apegos e bloqueios intelectuais que fazem com que uma pessoa queira conservar a sua forma de pensar a todo custo, pode fazer com que uma pessoa interprete mal as coisas, a falta de prudência intelectual, daquelas virtudes morais, porque às vezes uma pessoa, se não tiver determinadas virtudes morais, como a humildade, como a paciência, a prudência intelectual, ou outras coisas que uma pessoa pode colocar, que uma pessoa pode chamar virtudes morais ou chamar outra coisa, a falta de determinadas virtudes podem fazer com que uma pessoa condicione o exercício intelectual. Porque às vezes uma pessoa ganha muito mais, em vez de atacar, em vez de procurarem responder rapidamente, em distorcer, em denegrir, e contrariar aquilo que outra pessoa diz, uma pessoa ganha muito mais em praticar o silêncio ou simplesmente questionar o que é que quiseste dizer com isso. Podes explicar melhor o que disseste? Ou será que esta teoria é mesmo assim, como parece à primeira vista? Será que eu estou a compreender mal as coisas? Porque uma pessoa que vive com o efeito de Dunning-Kruger, que vive com uma questão de metacognição, vive com a incapacidade de reconhecer a própria ignorância, a própria incompetência, facilmente passa a vida toda, e principalmente se tiver falta de autoestima, facilmente passará a vida toda a interpretar mal as coisas. O que as outras pessoas dizem, que as outras pessoas postam. Porque às vezes uma pessoa está com um conflito interior, por alguma razão teve um conflito com um determinado assunto, e quando outra pessoa partilha alguma coisa que parece que tem a ver com o assunto com que uma pessoa está em conflito, a pessoa começa logo a disparar. É o que eu já vi muita gente a falar nas redes sociais. Isto são assuntos que já falei com pessoas e que até já me deram a sugestão para fazer vídeos a falar acerca disso. É que é o problema filosófico da falta de compreensão. Que existe porque existe o problema filosófico da falta de interpretação e que existe porque existe o problema filosófico da falta de humildade e da falta de vontade de ver a verdade. Porque existe o problema filosófico do conservadorismo intelectual. É o conservadorismo intelectual dentro do enquadramento do meu trabalho. Se quiserem saber mais acerca disso, eu publiquei uma obra, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Mertias, em que eu falo acerca dessas questões, por exemplo, do conservadorismo intelectual. Quando uma pessoa quer conservar uma ideia, ou uma crença, ou um sistema de crenças a todo custo, ou ideia, hábitos, tradições, quer conservar a todo custo, às vezes a pessoa, quando interpreta alguma coisa, ou está a ler um texto, ou interpreta uma teoria, uma nova ideologia, pode ser nova para si, mas já existe no mundo há muito tempo. Quando a pessoa interpreta, se a pessoa tiver conservadorismo intelectual, a pessoa, quando for a interpretar, a pessoa não quer ver o objeto tal como ele é. A pessoa quer ver o objeto interpretativo com o objetivo principal, mas inconsciente, de continuar a pensar da mesma maneira. E para continuar a pensar da mesma maneira, porque não quer abandonar o próprio sistema de crenças, nem desfazê-lo, a pessoa nem que distorça de forma inconsciente, ou fuja do objeto interpretativo, ou distorça, ou denigra, para continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, o objetivo principal não é interpretar bem. Estão a perceber a questão da falta de capacidade e da falta de vontade. A pessoa não interpreta bem, às vezes, porque não quer, mesmo de forma inconsciente, e porque não consegue. Porque às vezes não consegue, porquê? Porque a questão é que se uma pessoa quiser interpretar bem alguma coisa, se uma pessoa quiser mesmo interpretar bem as coisas, sejam elas quais forem que apareçam à nossa frente, uma pessoa naturalmente moverá esforços para adquirir novos conhecimentos e para depois ter mais capacidade para interpretar melhor as coisas. Se uma pessoa tiver humildade intelectual, uma pessoa admite a sua ignorância, e quando tiver a interpretar alguma coisa, uma pessoa admite sempre a possibilidade de poder estar a interpretar mal. Se uma pessoa tiver humildade para admitir sempre a possibilidade de poder estar a interpretar mal, uma pessoa evita ir vomitar opiniões e vomitar críticas diante daquilo que as outras pessoas possam dizer. Uma pessoa tem mais, se uma pessoa tiver humildade intelectual, uma pessoa tem mais prudência intelectual também, naturalmente. Uma pessoa é mais calma, uma pessoa é mais paciente, uma pessoa procura interpretar melhor as coisas, uma pessoa admite a sua ignorância, sabe que não sabe o suficiente às vezes para julgar outras pessoas e outras teorias, e está mais focado em procurar o conhecimento do que em reagir, em falar, em julgar, em que atacar. Estão a compreender? Portanto, nós para termos um adequado exercício intelectual, nós precisamos de virtudes morais. Precisamos de humildade para admitir a nossa ignorância. Precisamos de prudência intelectual. Nós precisamos de paciência. Porque se uma pessoa estiver sempre estressada e zangada com a vida, uma pessoa vai interpretar mal as coisas, uma pessoa vai transportar o seu conflito para a interpretação que faz das coisas e às vezes vai estar sempre em conflito. Às vezes a pessoa não abre a boca para fazer uma crítica positiva ou construtiva de alguma coisa que outra pessoa possa dizer. Só abre a boca para falar mal. Isso diz muito acerca da falta de autoestima da pessoa, do conflito interior que a pessoa vive. Portanto, aquilo que parece uma questão só emocional, que é a falta de autoestima,
pode fazer com que uma pessoa esteja sempre a competir com as outras, sempre a inferiorizar as outras, sempre a denegrir as outras, sempre a negativizar aquilo que as outras pessoas dizem, a distorcer para tornar mais facilmente refutável, com a falácia de espantalho, no sentido de, no final, se sentir melhor do que elas. Então, a prioridade, quando elas estão a interpretar, não é compreender aquilo que as outras pessoas dizem e, eventualmente, aprender algo novo. É sentir-se superior a outra pessoa e continuar a pensar da mesma maneira. Que é o dono da razão, é isto, ou a dona da razão. A pessoa eleva as suas crenças à condição de superioridade e tudo aquilo que é diferente é necessariamente inferior e errado. Então, uma pessoa faz de tudo, isso aí leva o dono da razão, a questão, a superioridade intelectual faz com que uma pessoa crie o dono da razão e o conservadorismo intelectual. Se eu achar que já descobri tudo aquilo que eu tenho de descobrir e que já sou, já sei, tudo aquilo que eu sei já é o superior, já é o melhor que existe, é natural que eu olhe para tudo o que é diferente como se fosse imediatamente inferior e errar. E nem sequer vou perder tempo para estudar. E, portanto, tudo aquilo que pareça ser um bocado diferente daquilo que eu penso, eu nem sequer me dou ao trabalho de interpretar em condições. Porque eu não tenho vontade. Estão a compreender? A falta de vontade. E se eu não tiver vontade, eu nunca vou estudar determinado assunto, vou criar preconceitos acerca dele e vou condicionar a minha capacidade para eu compreender. Porque às vezes os assuntos, ou as ideias, ou as teorias, ou alguma síntese, ou alguma pequena frase que alguém publica no Facebook ou no Instagram, ou seja o que for, tem muito conhecimento por trás para poder ser compreendido. Mas se eu não admitir que possa ter esse conhecimento, se eu não tiver humildade e autoconsciência e estar um bocado centrado em termos intelectuais, se não admitir que possa ser preciso adquirir mais conhecimentos para compreender alguma coisa verdadeiramente, eu vou continuar com o efeito Dunning-Kruger, sempre a atacar, sempre a distorcer, sempre em conflito com as pessoas. E sem compreender nada, sem interpretar bem as coisas. Para uma pessoa interpretar bem as coisas, uma pessoa precisa de compreender que primeiro precisa de receber. Eu já vi muitas vezes as pessoas a criticarem um texto criando uma fantasia. Quando uma pessoa quer criticar um texto, foi isso que eu aprendi muito na universidade. Se uma pessoa quer criticar um texto, ou um livro, ou um pequeno texto, ou uma pequena frase, uma pessoa não deve fugir da frase para a criticar. Uma pessoa não deve criar uma frase alternativa e criticar a frase alternativa como se estivesse a criticar a frase original. Estão a perceber? Uma pessoa tem de se centrar no texto, tentar compreender o que possa estar a ser dito no texto. Se há muitos pressupostos por trás que uma pessoa possa não estar a ver. E este exercício intelectual demora um seu tempo. Às vezes, para interpretarmos bem alguma coisa, nós precisamos dedicar tempo. Tempo, energia, recursos. Ler livros, estudar mais, investigar mais. Procurar compreender o que é que o autor possa querer dizer. Tanto em termos de escrita, como de filósofo, como de um texto, ou de uma frase, no Facebook ou no Instagram, seja o que for. O problema é que, às vezes, as pessoas querem dar mais do que aquilo que querem receber. As pessoas querem falar mais, criticar mais, julgar mais, atacar mais, criar mais conflito do que aquilo que querem receber, do que aquilo que querem aprender, do que aquilo que querem absorver. Nós, para podermos ter alguma coisa para dizer, primeiro nós precisamos de interiorizar e de receber coisas. Precisamos de perceber que temos muito para aprender no mundo, temos muitos livros para ler, muito para investigar, muito para estudar, muito para refletir, muito para meditar, muito para descobrir. E se uma pessoa tiver autocentragem, procurar ter equilíbrio interior, autoestima, porque às vezes uma pessoa com falta de autoestima pode ter medo de pensar de forma diferente por ter medo de ser rejeitada por ser diferente. Às vezes uma pessoa, por não ter autoestima, está sempre a fazer tudo para buscar reconhecimento, atenção, valorização de determinadas pessoas e tem medo de falar algo diferente, pensar algo diferente, porque tem medo de ser rejeitado por essas pessoas. Então a pessoa cria um bloqueio, uma autorrepressão em termos de liberdade intelectual por causa do medo do julgamento de outras pessoas, por causa do medo da incompreensão das outras pessoas, por causa do medo da má interpretação das outras pessoas, por causa do medo da falta de valorização das outras pessoas. O medo da rejeição, por causa da falta de autoestima, cria muitos bloqueios e apegos intelectuais, cria muita dificuldade em interpretarmos bem as coisas e por causa dessa falta de autoestima, uma pessoa condiciona a liberdade intelectual, condiciona a capacidade de interpretação e condiciona, por causa disso, a capacidade de compreensão das coisas. Portanto, nós precisamos de virtudes morais para conseguirmos ter adequadas virtudes intelectuais ou para conseguirmos realizar minimamente, plenamente, as virtudes intelectuais, que é a inteligência, a capacidade de compreensão profunda das coisas. Estão a compreender? Às vezes, para nós compreendermos determinada coisa, teoria, ideia, ideologia, uma frase, uma síntese, seja o que for que apareça à nossa frente, nós precisamos de mais conhecimentos acerca dessa coisa do que temos no momento em que estamos a querer julgar e criticar. E às vezes, se nós canalizarmos recursos para estudar e investigar mais, e em vez de canalizarmos recursos só para estar a falar mal, só para criticar, só para julgar, se canalizarmos mais recursos, mais tempo, mais energia, para estudar e para investigar, para compreender as coisas, para interpretar bem as coisas, do que para responder, do que para atacar as pessoas,
do que para projetar conflitos e impor as suas ideias a outras pessoas. Uma pessoa ficará a ganhar em termos intelectuais e não só. Portanto, nós temos que compreender para o adequado exercício da liberdade intelectual, nós precisamos de equilíbrio emocional. Porque uma pessoa toda estressada, perturbada, zangada com a vida, vai naturalmente interpretar mal as coisas. Portanto, primeiro equilibrar em termos emocionais, primeiro desenvolver autoestima, autoconsciência, prudência intelectual, procurar contrariar o efeito de Dunning-Kruger que possa ter dentro de si, procurar ter humildade intelectual, humildade filosófica e depois de estar relativamente equilibrado em termos emocionais, conseguir minimamente interpretar as coisas tal como são ou possam ser. Estão a compreender? Portanto, para uma adequada interpretação, que implica um exercício intelectual, muitas vezes, mas há sempre uma relação entre intelectual e emocional, estão sempre a trabalhar em conjunto. Uma pessoa separa em termos intelectuais para conceitualizar isso, mas emoção e razão trabalham sempre em conjunto. Então, para interpretarmos bem as coisas, precisamos ter algum equilíbrio, precisamos ter prudência. Calma, primeiro, respirar fundo, vamos interpretar aqui isto, vamos admitir a própria ignorância e vamos reconhecer que, às vezes, não interpretamos bem as coisas. Às vezes podemos estar a interpretar muito mal as coisas, podemos estar a projetar conflito nas interpretações que estamos a fazer, podemos estar a tentar compensar a falta de autoestima, a inferiorizando, distorcendo, denegrindo outra pessoa, podemos estar a fazer críticas a outra pessoa ou aquilo que outra pessoa possa estar a dizer com base em interpretações que fugiram completamente do texto original ou da frase original ou daquilo que dizem ou daquilo que pensam. Às vezes nós estamos a criticar fantasias que criamos acerca daquilo que estamos a criticar. Ilusões que criamos acerca daquilo que estamos a criticar. Distorções, denigração. Estão a compreender? Portanto, é um problema filosófico da má interpretação, porque às vezes vê-se debates dialéticos, diálogos racionais, supostamente, em que as pessoas querem falar, mas não querem ouvir. E isto é um problema filosófico, que isto cria uma profunda falta de comunicação. Comunicar é tornar comum. Não vai nada para o comum se dentro do comum, entre aspas, não houver pessoas que estão receptivas para receber novas informações. E às vezes para ter de colocar em causa o próprio sistema de crenças. Portanto, se uma pessoa prioristicamente não tiver abertura consciencial, curiosidade, liberdade e independência intelectual para interpretar bem as coisas, para ter vontade de interpretar bem as coisas, uma pessoa naturalmente e de forma inconsciente, uma pessoa não quer a verdade, a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Portanto, duas pessoas em diálogo racional, debate dialético, seja o que for, a conversar umas com as outras, que tenham bloqueios e apegos intelectuais, que queiram continuar a pensar da maneira apenas, não estejam abertas para aprender algo novo, é um diálogo de surdos. As pessoas falam, mas não se ouvem. E só poderá gerar conflito. Portanto, uma pessoa para se compreender, para as pessoas se compreenderem mutuamente, as pessoas têm de aprender a relaxar, interiorizar, procurar com prudência intelectual interpretar bem as coisas e estar disponíveis, a disponibilidade hermenêutica, procurar estar disponíveis em termos intelectuais para ter de colocar o próprio sistema de crenças em causa, caso apareça uma nova variável, caso apareça alguém demonstre incongruência dentro do próprio sistema de crenças, por exemplo, alguém denuncie falhas, mesmo que não seja denunciar, atacar a pessoa. Às vezes uma pessoa fala acerca de assuntos, traz novas informações e uma pessoa vê-se obrigada a colocar em causa. O que acontece? Quando a pessoa não quer colocar em causa, a pessoa cria conflito com a outra pessoa. Ou a pessoa foge, a pessoa distorce aquilo que as outras pessoas dizem e cria-se um diálogo de surdos. Ninguém se ouve, as pessoas não querem ouvir. Por isso é que eu digo, o exercício hermenêutico acontece sempre com duas realidades fundamentais. Vontade e capacidade. Porque uma pessoa, por vezes, não interpreta bem uma coisa porque não quer, simplesmente. Às vezes a pessoa quer continuar a pensar da maneira, não quer interpretar bem. A prioridade quando a pessoa está a interpretar não é interpretar bem, é continuar a pensar da maneira. Portanto, não há nada a fazer quando há falta de vontade, porque aí há o livre-arbítrio, há a questão da liberdade intelectual. A pessoa faz escolhas, a pessoa escolhe a ignorância quando não quer ver as coisas, quando não quer interpretar bem. E há a falta de capacidade. Quando é que acontece a falta de capacidade? Não confundindo falta de potencialidade com falta de capacidade. A falta de capacidade não se desenvolve se uma pessoa não tiver vontade. É como matemática, por exemplo. Eu, para conseguir resolver exercícios mais complexos, primeiro eu tenho que conseguir resolver exercícios mais simples. Mas eu preciso de ter vontade de estudar matemática para conseguir resolver exercícios mais simples, para descobrir equações mais simples, por exemplo, e depois conseguir chegar às mais complexas. Mas se eu não tiver vontade de estudar, de aprender e de investigar, se eu não tiver disponibilidade para aprender, eu não chegarei às coisas mais complexas e não as poderei compreender, porque eu não tive vontade. Portanto, eu posso não ter capacidade agora, mas tenho potencialidade para adquirir mais capacidade se eu tiver vontade para aprender. Estão a compreender? Portanto, guardem na cabeça. Antes de irem criticar alguém,
antes de irem julgar alguém, antes de nós, eu coloco-me aqui também, antes de nós irmos criticar alguém, antes de nós irmos julgar alguém, antes de nós irmos para as redes sociais atacar tudo aquilo que as outras pessoas dizem, contrariar, procurar defeitos, às vezes com más interpretações, antes de nós começarmos a vomitar opiniões, impor opiniões a outras pessoas, termos prudência intelectual, termos calma, procurarmos, às vezes, reconhecer que não sabemos o suficiente para estarmos a falar e temos mais vontade de aprender, de investigar, colocar questões. Será que o que é que quer dizer com isto? Será que explicaste bem? O que é que quer dizer com aquilo? Define o teu conceito disto ou daquilo. Porque às vezes as pessoas atacam-se porque as palavras que têm, que usam, dão definições diferentes e às vezes eu já cheguei a ver pessoas a darem definições contrárias. Por isso é que é Wittgenstein, problemas filosóficos, no fundo, são problemas de linguagem. São muitas vezes problemas de linguagem. Que existe um exercício hermenêutico que às vezes inconsciente por trás. Grande parte daquilo que uma pessoa faz quando interpreta é inconsciente, a pessoa não se apercebe. Quando a pessoa não quer compreender uma coisa porque não quer interpretar bem, porque a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira, a pessoa não quer compreender as coisas tal como elas são, de forma inconsciente, a pessoa não se apercebe. Porque a pessoa coloca palas nos olhos, a pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira e tudo aquilo que possa colocar em causa a pessoa não quer ver. Porque a pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa tem um conservadorismo intelectual e quer fazer de tudo para continuar a pensar da mesma maneira, não se abrindo para novas ideias. E essa questão de abrir ou não para novas ideias é uma questão de vontade, uma questão de liberdade, uma questão de livre-arbítrio. Estão a compreender? Portanto, porquê é que não interpretamos bem as coisas? Por todas estas razões que eu acabei de falar. Às vezes não queremos. Às vezes não é só não conseguimos. Às vezes não conseguimos. Às vezes, no presente em que estamos a interpretar, não conseguimos, porque não temos conhecimentos suficientes. Mas se tivermos vontade, podemos desenvolver a potencialidade que nós temos para depois conseguirmos. Só que o problema é que as pessoas não admitem que não conseguem. E às vezes nem sequer admitem que não querem. Dentro delas, não é dizer outras pessoas. O mais importante é o que está a acontecer dentro de cada pessoa. Por isso é que as virtudes morais, como a humildade, por exemplo, são muito importantes para a virtude intelectual. Para o desenvolvimento de capacidades intelectuais. Tanto para admitir a própria ignorância, como para, no sentido puro dentro de si, como para admitir a própria ignorância relativamente àquilo que os outros dizem, que os outros pensam, como para não colocar as suas perspectivas numa condição de superioridade relativamente às outras, sempre, constantemente, que há pessoas que passam a vida a fazer isso, acham que são donas da razão e tudo aquilo que acreditam e pensam e fazem é correto e tudo que os outros fazem que é diferente é errado, necessariamente e imediatamente. Portanto, nós temos de ter humildade e devemos procurar pôr em prática um relativo, que tem um sentido próprio para ser entendido, relativismo hermenêutico ou intelectual. Aprender a não negativizar, a não inferiorizar, a não distorcer e denegrir tudo aquilo que é diferente do próprio sistema de crenças. Porque às vezes nós podemos estar diante aquilo que poderia contribuir profundamente para a nossa felicidade. Só que como nós estamos fechados, nós nos abrimos para novas ideias, às vezes estamos fechados naquilo que nos causa infelicidade e aparece uma coisa à nossa frente que poderia contribuir profundamente para a nossa felicidade e como nós não nos abrimos, ficamos fechados num círculo vicioso de ignorância e de infelicidade. Porque não nos abrimos para novas ideias. Que às vezes podem aparecer novas ideias, novas teorias, ideologias, filosofias de vida que poderiam contribuir profundamente para a nossa felicidade. Mas como nós nos defendemos delas porque queremos continuar a pensar da mesma maneira, nós não nos vamos continuar infelizes e vamos morrer infelizes. Por uma questão de escolha, mesmo que seja inconsciente. Portanto, para podermos pensar numa filosofia aplicada à felicidade, nós precisamos pensar numa filosofia da consciência e desconstruir estas questões do exercício intelectual. Por vezes nós não queremos ver as coisas, não queremos interpretar bem. Nós não queremos interpretar bem, não queremos compreender bem, porque a nossa prioridade, mesmo que inconsciente, é continuar a pensar da mesma maneira. E por isso é que às vezes não vale a pena as pessoas... Não temos de andar a impor nada a ninguém. Não somos donos da razão, não temos de impor nada. Conversar acerca dos assuntos, fantástico. Impor, não. E às vezes não vale a pena que as pessoas não querem ver. As pessoas querem falar, querem vomitar, querem criticar aquilo que os outros dizem, entram em conflito, querem compensar a falta de autoestima, distorcendo e denegrindo tudo aquilo que os outros dizem para depois se sentirem moralmente e intelectualmente superiores. As pessoas não querem interpretar bem. E uma pessoa tem de aceitar isso. E não buscar conforto intelectual e não depender emocionalmente de pessoas que estão sempre a competir e a distorcer e a denegrir tudo aquilo que as outras pessoas dizem. Estão num conflito interior que projetam nas interpretações. E nós temos de aprender a não depender emocionalmente daquilo que as outras pessoas pensam, daquilo que as outras pessoas dizem, porque por vezes, daquilo que as outras pessoas não conseguem compreender, porque por vezes não querem compreender, porque não querem interpretar bem, porque não se interessam por isso. Querem continuar a pensar da mesma maneira. E querem se sentir melhor do que as outras pessoas, porque isso parece que compensa a falta de autoestima, mas não resolve. Então, a falta de autoestima, mais uma vez, a criar condicionamentos no exercício intelectual. Estão a perceber porque é que eu estou a fazer este vídeo?
Porque eu vejo muitos conflitos entre as pessoas. Nas redes sociais, às vezes há pessoas que vêm ter comigo e pedem para falar acerca de determinados assuntos em vídeos, perguntam porque é isto, como é que eu resolvo aquilo, como é que eu lido com aquilo, e eu faço vídeos e escrevo a falar acerca das coisas porque a felicidade das outras pessoas interessa. Porque eu escolhi esta forma de viver a vida e este trabalho para contribuir para a consciência e felicidade das pessoas. Eu tenho vários livros a falar acerca dessas questões. Destas outras questões, filosofia pura, da filosofia impura, como alguns poderão chamar, filosofia aplicada, lógica, hermenêutica, filosofia do conhecimento. Tenho uma obra chamada Ensaio sobre o Idealismo, uma obra chamada Individuologia, a Liberdade e os Escravos, a Poesia Individualista, que é a poesia filosófica, Ontem Morri, que é uma narrativa, uma obra de ficção filosófica, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, Filosofia e Felicidade, também outra obra, que eu escrevi para o público em geral, em que eu falo acerca dessas questões. Filosofia aplicada, aconselhamento filosófico, filosofia clínica, como se diz no Brasil, principalmente, filosofia prática, também se pode dizer assim. Portanto, tenho vários vídeos publicados em que eu falo acerca de muitas questões. Podem procurar na internet, subscrevam o canal. Se acharem que este vídeo possa ser importante para alguém que vocês conheçam, divulguem, partilhem, ajudem a chegar a mais pessoas. Às vezes uma pessoa partilha coisas que não me interessam para nada e às vezes vídeos que possam dar conhecimento de cultura às pessoas, contribuir para a felicidade, a pessoa não quer saber. A pessoa parece que não valoriza a cultura. Se for vídeo de alguém mandar cabeçadas na parede, toda a gente partilha. Eu valorizo o humor, portanto. Acho que as pessoas têm de se rir e ser felizes. E consumir humor todos os dias. Bom humor. A rir todos os dias, se possível. Portanto, vamos ser felizes. Subscrevam o canal. Comprem os meus livros em formato digital ou de papel para estudarem, para aprofundarem os conceitos que eu desenvolvo. Eu tenho um curso que eu dou de Individuologia pela APAEF, a Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético-Filosófico, de Filosofia Aplicada. Eu deixo todas estas questões, dos livros e assim na descrição do vídeo, deixo os links lá, portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.